Profeta Elias. Elias era um verdadeiro homem de Deus. Foi um profeta renomado no período do Antigo Testamento. Seu nome aparece 69 vezes no Antigo Testamento e mais 30 no Novo. Foi um servo temente e obediente a Deus, que transmitia a palavra do Senhor de forma ousada e fiel. Elias nasceu na cidade de Tisbe e foi levado por Deus como profeta para acabar com a idolatria do povo de Israel. Israel estava sendo governado por Acabe e sua esposa Jezabel, e por isso os israelitas se afastaram de Deus e começaram a adorar Baal. Eles estavam divididos entre o Deus de Israel e Baal, mas Deus diz na sua palavra no livro de Mateus 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Por isso, Deus enviou Elias para profetizar contra Acabe, avisando que não ia chover nos próximos anos. Elias profetizou a seca. Depois de profetizar, Elias ficou escondido. E nesse lugar onde ele ficou escondido, Elias foi sustentado milagrosamente. Sabe como? A água vinha do próprio ribeiro e o pão e a carne eram trazidos por corvos. 1 Reis 17, versículo 2 e 6. Depois as águas do ribeiro secou por conta da seca, pois não havia chuva. Elias ficou na casa de uma viúva, sustentado por ela. A Bíblia nos revela que aquela mulher vivia numa situação muito precária. 1 Reis 17, versículo 10 e 12. De forma milagrosa, Deus multiplicou a reserva de farinha e azeite da viúva, até que a chuva voltasse a cair sobre a terra. Durante este período, o filho da viúva morreu e Elias orou a Deus e foi restaurado a vida do menino. 1 Reis 17, versículo 2 e 24. Depois de 3 anos e meio sem chuva, Elias orou, mas não orou só uma vez para que Deus enviasse chuva, mas sim 7 vezes. A primeira vez que Elias orou, ele pediu ao seu ajudante que olhasse no céu para ver se havia alguma nuvem escura. Elias continuou orando até aparecer o sinal de chuva e Deus mandou chuva através da oração de Elias. Tiago 5, versículo 17 e 18. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá foram até o monte. Ali, 2 sacrifícios seriam apresentados, um pelos pagãos e outro pelo profeta de Deus. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Os profetas de Baal, eles construíram um altar e pediram que Baal enviasse fogo, mas nada aconteceu. Passando algumas horas, Elias construiu um altar para Deus e encharcou de água e pediu a Deus que enviasse fogo. Deus enviou fogo e queimou tudo no altar. Então Elias matou os profetas de Baal e avisou o rei Acabe que ia chover. 1 Reis 18. Após ser ameaçado por Jezabel, Elias fugiu em direção ao sul. Esse foi um momento de profundo desânimo na vida do profeta. Ele ficou tão deprimido que chegou a desejar a morte. Com medo, ele fugiu depois para o deserto. Caminhou durante um dia e sentou-se desanimado sobre uma árvore de zimbro. Ao dormir, um anjo tocou-o e disse-lhe: levanta-te e come, porque longa a tua jornada. Ele se levantou, encontrou um bolo e um pouco de água, comeu e ele seguiu seu caminho solitário por 40 dias e 40 noites para Horebe, o monte de Deus, onde ele passou a noite em uma caverna. Ali,
O Senhor apareceu a ele e disse: "O que fazes aqui, Elias?" Em resposta às suas palavras desanimadas, Deus lhe manifesta a sua glória e depois o dirigiu para retornar a Damasco e ungir o rei de Azael. Depois de 6 anos, o profeta Elias avisou a Acabe e a Jezabel das mortes violentas que morreriam. 1 Reis 21, versículo 19, 24, 22, 38. Aí o rei Acabe foi morto com castigo pela sua idolatria. Elias colocou como seu assistente um homem chamado de Eliseu. No fim de sua vida, Elias e Eliseu atravessaram o rio Jordão. Caminhavam na margem do Jordão. Elias foi levado para o céu em um redemoinho, dentro de um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo. Foi arrebatado por Deus. Eliseu recebeu um manto que caiu dele enquanto ele subia aos céus. No Novo Testamento, na transfiguração, Elias apareceu conversando com Jesus e Moisés. Marcos 9, versículo 2 e 4. O povo pensava que João Batista, como Jesus, eram Elias por causa dos milagres. Mas tanto Jesus como João Batista negaram ser Elias. Jesus disse que João Batista era como Elias, pregando o arrependimento e preparando o verdadeiro caminho. A transfiguração foi um momento milagroso em que a aparência do corpo de Jesus foi totalmente transformada. Jesus demonstrou que era plenamente homem e também plenamente Deus glorioso. Está registrado no Evangelho de Mateus 17, versículo 1 e 13, Marcos 9, versículo 1 e 10 e Lucas 9, versículo 28 e 36. Elias estará na grande tribulação. O profeta Elias será uma das 2 testemunhas descritas no livro de Apocalipse 11, versículo 3 e 10. Amém? Até mais. Fique na paz de Jesus.